Fala, peregrinos, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios sociais, que são o câncer do Brasil. Eu vou mostrar os motivos que fazem com que os benefícios sociais, Bolsa Família, entre outros benefícios aí, auxílio, né, que a gente tem, eles são o câncer do Brasil e que faz muito mal para o Brasil, e por isso que a gente está como a gente está, num país quebrado, num país de terceiro mundo, e que isso não vai se resolver enquanto a gente não mexer nesses aspectos. Eu vou falar então em 4 pontos, né? O aspecto econômico dos benefícios, o aspecto mental, o aspecto social e como mudar isso, a minha visão sobre essa mudança. Bom, então o aspecto econômico. Então a gente tem que primeiro analisar como que a gente está no Brasil atualmente. Então o Brasil cresceu no ano de 2024. E qual que seria o problema disso? Então, se a gente pegar os dados da economia brasileira, o Brasil é a 6ª economia que mais cresceu no mundo em 2024. Então, a gente tem que a economia brasileira chegou até metade de 2024, tendo crescido 2,5% nos 12 meses anteriores. Então, se a gente fizer um balanço, esse não é um número ruim, comparado com o histórico do Brasil. E a gente tem que o país está no 6º lugar entre as economias do G20 que mais cresceram nesse ano. Então, se fizer uma análise assim, uma análise básica, você vai começar a perceber que, teoricamente, o Brasil está indo bem. A gente tem uma economia crescente, então está tudo dando certo. O problema é que o crescimento do Brasil acontece através do consumo. E o grande culpado disso é os benefícios sociais. Então, eu trouxe aqui um gráfico para vocês conseguirem entender. Então, aqui a gente consegue ver as principais categorias dos gastos do orçamento federal. Então, aqui os gráficos a gente pode ver desde 1997 até 2024. Então, as cores ali, o que elas representam? O primeiro seria os benefícios previdenciários, que seria aquela parcela do dinheiro que é destinada às pessoas que são aposentadas. Nós temos as despesas discricionárias, que são em verde, são aquelas que não podem ser cortadas, como, por exemplo, salários de servidores públicos, pessoal em encargos sociais, Bolsa Família e Auxílio Brasil, e outras despesas obrigatórias. Então, se a gente analisar, a gente pode analisar a partir de 2002, 2018 e 2024. Por que seria interessante já analisar dessa forma? Porque seria o primeiro ano do governo Lula, né, em 2002. A gente tem 2018 ali, a gente tem esses 16 anos de governo do PT. Até 2022 ficaria melhor, porque daí a gente analisa depois de 4 anos do governo Bolsonaro. E agora em 2024. Então, se a gente analisar 2002, a gente não tinha esse gasto com Bolsa Família e auxílios. A gente tinha o gasto com despesas discricionárias de 25%. A gente tinha outras despesas obrigatórias 7%, 30% para encargos sociais e 37% para benefícios previdenciários. Se a gente analisar 2022, a gente vê que ocorreu um aumento no número de benefícios previdenciários. Isso ocorre por conta da nossa pirâmide social, né? Que ela é invertida. Ou seja, como a gente tem uma taxa de natalidade menor do que a taxa de natalidade que seria necessária, porque hoje, para você conseguir suprir a necessidade de novas pessoas trabalhando para pagar esses aposentados, a gente teria que ter 2,1 filhos por casal. Até eu posso trazer um vídeo sobre isso. Eu ainda pretendo trazer sobre a taxa de natalidade, sobre como isso vai ser um grande problema. Já está sendo um grande problema nos países de primeiro mundo, mas vai ser um grande problema para o Brasil também. Então a gente vê que os gastos previdenciários estão aumentando e a receita não tem aumentado na mesma quantidade. E isso é uma pirâmide. A gente tem também que o pessoal em cargos sociais eles acabaram diminuindo. Isso a gente vê também que muitos reclamam, né, sobre como os empregos, os cargos públicos eles decaíram nos últimos tempos, na última década, né? E muito isso ocorreu por conta que não tem dinheiro para pagar esse pessoal. Então os salários eles ficam congelados, eles ficam fixados, eles não crescem, e também abre-se menos vagas e não tem mais aquela aposentadoria, aquela classe de aposentadoria diferenciada que existia antigamente. Então antigamente a pessoa que tinha um cargo público, ela se aposentava como um cargo público, essa pessoa ela tinha muitas vantagens. E hoje já não existe mais essas vantagens. A gente vê que os gastos, despesas obrigatórias aumentaram, e isso é uma questão também que poderia ser trabalhada, teria que ser trabalhado no Brasil, para a gente conseguir resolver isso. As despesas discricionárias, e aqui, ó, Bolsa Família e auxílios, ele representa
5%. E olhando assim parece que é pouco, mas 5% de um orçamento de um país de 200 milhões de pessoas e do tamanho da economia do Brasil, isso é um grande valor. Isso é um montante de dinheiro que poderia ser utilizado para fomentar empreendedores, fomentar empresas, conseguir crescer o país de fato, fazer com que o país gerasse realmente riqueza e não utilizasse auxílios, né? E se a gente comparar com o ano 2024, a gente vê que diminuiu um pouco os benefícios previdenciários, muito aqui, não tenho certeza desse dado, mas analisando aqui, pode ser por conta da doença, né, que eu não vou dizer o nome aí para não ter problema aqui no YouTube, que às vezes dá uma censurada, mas que o mundo inteiro sofreu e acabava gostando bastante de velhos, né? E isso pode ser que tenha diminuído. Mas também a gente teve um aumento de 2% no Bolsa Família e auxílios do Brasil. Então, se a gente analisar, é 2% a mais de gastos que a gente poderia estar investindo de fato no país, mas não, a gente está dando como auxílio para as pessoas aproveitarem, no sentido que elas acabam tendo essa pequena esmola mesmo do governo, e porque a situação social do Brasil tem piorado, isso demonstra. Porque um país que está crescendo, ele não precisa aumentar a quantidade de auxílios, ele diminui, né? Então, a gente tem um crescimento no Brasil, mas isso acontece pelo consumo, e o consumo ele acontece muito por conta que esse dinheiro ele é dado do governo para as pessoas através do auxílio. Então não é que o Brasil esteja crescendo, na verdade a gente está possuindo um problema, porque a gente distribui o dinheiro de graça para as pessoas, e esse dinheiro retorna para o governo, gerando inflação e vários outros problemas. A gente tem também um déficit, os gastos, né, está igual a 2014 e 2016. Então o déficit seria a quantidade que é arrecadada e a quantidade que é gasto. Hoje a gente vive num momento em que nós estamos iguais em déficit a 2014 e 2016. E o que isso significa? Em 2014 e 2016 nós tivemos uma crise muito, muito forte aqui no Brasil e acabou levando até a gente ter uma chamada de década perdida, que foi uma década que não cresceu o Brasil, e a gente está se encaminhando para o mesmo lado, simplesmente porque o governo atual ele gasta muito dinheiro e ele acaba não conseguindo retornar isso em forma de produção. Ele simplesmente retorna através de consumo. A gente tem também a troca do teto de gastos pelo arcabouço fiscal. Eu acredito que esse aqui seja o principal ponto econômico também que levou a esse déficit maior. Porque a partir do momento que a gente tinha o teto de gastos, então só para situar, né? O teto de gastos, ele não permitia que se gastasse mais além do que era arrecadado no Brasil. Então ele limitava aquele gasto. Hoje, com o arcabouço fiscal, mudou-se essa regra. Então é possível hoje gastar dependendo da meta que é colocado. Até, se vocês tiverem mais interesse, vocês podem ver vídeos no canal do Fernando Urich, que eu tirei alguns gráficos. Esse gráfico que eu vou mostrar de lá, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada, que lá é um assunto mais técnico, ele é um economista muito bom, e ele vai conseguir explicar isso melhor. Mas se a gente analisar, esse é o principal motivo de trocar, que a gente teve esse piora na economia. Porque agora o governo ele pode gastar a mais do que ele arrecada. Basta ele colocar na meta e conseguir aumentando o seu gasto. E esse é um grande problema que a gente já está enfrentando e vai piorar ainda mais. Porque esse governo ele demonstra que ele é um governo que gosta de gastar e gosta de arrecadar mais através de impostos, né? A gente tem um aumento do custo do Bolsa Família de 97 milhões para 171 milhões de 2022 para 2024. Então, se a gente analisar aqui o Bolsa Família, em 2 anos ele dobrou o valor. Como eu mostrei, de 5% para 7%. Então ele aumentou muito a questão em percentual, claro, porque como a gente teve inflação e tudo ali, ele não aumentou, dobrou. Mas aqui, se a gente fizer uma análise aqui, ó, ele quase dobrou em quantidade de dinheiro que era distribuído, né? E isso demonstra que a economia brasileira não está indo bem. Porque uma economia forte, ela não precisa de auxílios. Ela tem um desemprego baixo, ela consegue gerar riqueza e as pessoas conseguem andar com as próprias pernas, né? Então, resumindo, o problema não é o benefício, sim que o Brasil não pode pagar por ele. Então, eu queria demonstrar aqui, por esse aspecto econômico, que o principal ponto não é que o benefício seja ruim. O benefício é muito bom para aquela pessoa que precisa. Mas como a gente já viu ali, que até saiu muito na mídia, que as pessoas estavam utilizando esses benefícios para jogar no jogo do tigrinho, por exemplo,
Isso demonstra que o problema não é o benefício, é que as pessoas, elas ganham esse dinheiro de graça, e lá no aspecto de mentalidade eu vou abordar mais isso, mas as pessoas, como elas ganham de graça, elas não têm aquele devido valor para o dinheiro, e acaba que esse dinheiro, ele vai muito rápido, e ele não consegue ser usado por que era proposto. E outra coisa que o Brasil não pode pagar por ele, o Brasil não está numa situação econômica para poder aumentar os benefícios dessa forma, né? Já no aspecto mental, fica aquela pergunta: para que trabalhar se ganha quase a mesma coisa sem fazer nada? Então aqui é o primeiro ponto. Eu, como já falei em outros vídeos, eu moro numa cidade pequena, trabalho com o meio rural e preciso de trabalhadores, e não só no meio rural, mas às vezes a gente precisa fazer um serviço na cidade ali, e que seja um serviço pequeno, que uma pessoa pode fazer através de uma diária, e isso é muito difícil de conseguir hoje em dia. Mas não é porque as pessoas estão trabalhando, muito pelo contrário, as pessoas estão dentro das suas casas. Se você vai 10h30 procurar as pessoas, as casas estão cheias, as pessoas não estão trabalhando. E muito por conta disso, por conta que o auxílio hoje, dependendo da forma que é, quantidade de filhos, dependendo até se o pai das crianças estiver preso, ele aumenta. Enfim, por diversos fatores, vale muito mais a pena, às vezes, não trabalhar e ganhar esse auxílio do que trabalhar. Mesmo que ele seja pequeno, hoje você consegue, dependendo ali, ganhar o que um trabalhador médio ganha num subemprego. E isso aqui é um grande problema para o Brasil, porque isso acaba sendo um aspecto mental muito forte. A pessoa, ela acaba se acomodando e ela prefere ganhar menos sem fazer nada do que trabalhar. E o brasileiro vê o auxílio como um direito. Então, ele entende que o auxílio ele é um direito, que ele vota no político que dá auxílio, porque ele ajuda ele, que ele vê ele com bons olhos, que, na verdade, aquele político quer o bem dele, quer o bem do pobre. E, na verdade, é totalmente o contrário disso. O governo me dá segurança, ele me dá auxílio se eu precisar. Então, isso dá um conforto para a pessoa. Ela sabe que, no final, ela não vai ter muita coisa, mas ela vai ter para comer. Ela consegue, através desse auxílio, ela consegue ter um pouco de segurança nas coisas que ela vai fazer. Está cada vez mais difícil encontrar gente para contratar no Brasil. Então, isso falando como empresário, não só para ter um trabalho esporádico, para você fazer um trabalho de um dia, uma semana. Não, é difícil de contratar as pessoas. Hoje, as pessoas, elas trabalham já pensando no seguro-desemprego, elas já pensando lá no auxílio que elas vão ganhar lá na frente. Elas ficam um ano na empresa, elas já começam a fazer corpo mole para ser mandado embora, daí vai ter acerto, e daí vai ter aquele período que elas ganham seguro-desemprego. Então, hoje é muito difícil você ser empresário no Brasil. Você não tem um incentivo do governo, e muito pelo contrário. A verdade é que o incentivo é da pessoa pedir demissão e ficar com aquele auxílio, já que muitas vezes aquele auxílio ele é do valor do salário da pessoa, e dependendo da situação financeira da pessoa, até compensa mais ela pedir o seguro-desemprego do que ficar trabalhando. E os jovens aprendem isso como regra, e o Brasil não se desenvolve. Então você pensa um adolescente que desde o começo da vida dele, ele aprendeu que através de auxílios, através de ficar pedindo seguro-desemprego, através de ficar fazendo acerto, ele vai ganhar sempre um dinheirinho, e daí ele muda desse emprego, ele vai para o outro, depois daquele outro ele fica mais aquele tempo, depois ele muda, e ele vai mudando, sem se importar muito com o emprego, com crescer na carreira, se desenvolver. Ele prefere ficar mudando de emprego, porque dessa forma ele vai ganhar um acerto, ele vai ganhar um dinheiro, ele vai comprar um carrinho, uma moto, e isso vai ser uma coisa boa para ele. E isso vai criando uma mentalidade no brasileiro, que é uma mentalidade que vê como coisas temporárias. O trabalho como temporário, tudo como temporário. E os gastos com seguro-desemprego só aumentam. Então, outro gráfico que mostra aqui, ó, que o gasto com seguro-desemprego dos últimos 12 meses e a taxa de desemprego. Esse gráfico eu também peguei do canal do Fernando Urich. Aqui a gente vê aqui que o real, né, a gente pode ver aqui que o quanto que está subindo, enquanto a taxa de desemprego está caindo. Então, isso aqui se você analisar, não tem lógica isso. Como que a taxa de desemprego, que é em branco aqui, ela está caindo, e o gasto com seguro-desemprego está subindo. Isso acontece porque as pessoas, né, elas acabam pedindo seguro-desemprego, voltam a trabalhar, né, e vão fazendo isso mesmo quando a taxa de desemprego está baixa. O que seria o certo? A taxa de desemprego está alta e o seguro-desemprego está alto. Elas serem curvas que crescem juntas e caem juntas. E elas tinham esse comportamento. Se você pegar 2012 aqui, ó,
até 2022, elas acompanham. Enquanto uma cai, a outra cai também. E agora a gente se inverteu. Mas por que isso? Por conta desse gasto com seguro-desemprego maior e por conta dessa ideia de você ganhar o seguro-desemprego enquanto você trabalha e você aproveitar disso como se fosse um direito, né? O aspecto social do Brasil é que as pessoas pobres continuam pobres. E esse eu acho que é o grande problema de você viver de auxílio ou enxergar o auxílio como um direito. Porque você não entende que a partir do momento que você enxerga uma ajuda, principalmente do governo, como um direito, como alguma coisa boa para você, você não consegue enxergar que isso, na verdade, vai te destruindo aos poucos. Vai tirando a tua capacidade de mudança. E pessoas pobres continuam fazendo muitos filhos. Isso é outro problema. Eu vejo que como esses auxílios eles acabam incentivando uma taxa de natalidade justamente nas pessoas que deveriam ter filhos, mas deveriam ter uma quantidade menor de filhos. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes quando você conversa com essas pessoas, geralmente pessoas mais de classe baixa mesmo, né? Não aquelas pessoas que têm uma classe um pouquinho social um pouco maior, mas elas pensam em ter filhos para conseguir maior quantidade de auxílio. Mesmo que seja uma merreca, que seja só um valor muito pequeno, ainda assim para essas pessoas compensam, porque elas entendem isso como um ganho, já que essas crianças elas vão muitas vezes comer na escola, elas nem comem em casa, ou quando comem é uma quantidade muito pequena, roupa não tem, fraldas, né? Eu conheço pessoas que trabalham na rede pública de escolas e tem criança que chega lá com a mesma fralda que ela saiu do dia anterior. Então no dia anterior ela saiu dali 5 horas da tarde com uma fralda limpa, ela chega com aquela mesma fralda toda suja. Muitas vezes a criança passou 14 horas suja, porque a mãe não troca em casa. Ela não é que ela não tem dinheiro, mas ela tem muitos filhos. Então ela não tem dinheiro para trocar a fralda dessa criança. Então ela leva de novo lá para a creche, né, do estadual ou municipal, e daí ela troca a fralda lá. Então essas pessoas que deveriam ter uma menor quantidade de filhos, eu acredito que todos devem ter filhos, mesmo que seja difícil, e de todos terem filhos, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso também, para demonstrar meu ponto de vista sobre a natalidade. Mas as pessoas pobres, elas deviam ter uma quantidade menor de filhos que pessoas ricas, porque elas têm uma quantidade menor de capacidade financeira de criar essas crianças. Porém, a gente vê o inverso. E muito disso acontece porque as crianças no Brasil, os pobres no Brasil, são incentivados a terem filhos através dos auxílios. Pessoas pobres não conseguem mudar porque não aceitam sair dessa facilidade. E isso é outro problema. Acostuma com essa vida de pobreza, né, de pouco. Não dá pra gente falar que é uma coisa boa, porque ninguém quer viver numa escassez dessa, que falta tudo, a pessoa não tem dinheiro nem para comer direito, mas ela acostuma com isso, ela aceita a realidade dela, ela se molda, né, porque o ser humano ele é uma espécie animal que ela se molda muito facilmente ao ambiente. Então essa pessoa ela se molda aquilo, ela aceita e para ela está tudo bem, tanto que ela não faça esforço nenhum, viver aquela vida é uma coisa boa para ela. E o Brasil sempre será um país de terceiro mundo. Então, enquanto a gente não mudar isso, essa mentalidade em que as pessoas elas querem ter direitos, elas querem ter cada vez mais auxílios e ganhar em cima, ganhar não em cima do Estado, mas que o Estado provenha para ela as coisas que ela precisa, a gente sempre vai ser um país com problemas sociais, principalmente porque por conta desses fatores que eu falei aqui, que os pobres eles acabam sendo incentivados a ter filhos, então a gente vai ter um problema social. Então, eles vão cada vez ter mais filhos. E também, eles não vão conseguir sair desse ciclo. Porque esse dinheiro ele nunca vai conseguir suprir. E talvez, concordo que a maioria das pessoas também que trabalharem num emprego que ganha pouco, elas não vão conseguir prosperar. Mas talvez, algumas delas prosperariam, elas conseguiriam mudar. Se a gente mudasse a questão do Brasil mesmo e da forma que ele é. E como mudar isso, né? Qual que seria a minha ideia, o que eu pensaria, né? Seria mudando a mentalidade. Primeira coisa, a gente teria que tirar esse aspecto de achar que é um direito ganhar um benefício, que por conta dos meus antepassados eu tenho direito a algo que, bem no fim, você hoje não vive mais aquela realidade, você nem sofre mais as consequências, mas você acha que tem um direito simplesmente porque você vai ter um benefício em cima daquilo. E isso é um problema muito grande, principalmente porque isso afeta a forma que você pensa e enxerga o mundo, né? E algumas frases que você pode dizer.
Você não tem direito a nada e ninguém te deve nada. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você deve enxergar as coisas na tua vida. A partir do momento que você entende que ninguém te deve nada, que ninguém deve te dar nada, e que você tem que conquistar as coisas que você quer através do teu esforço e do teu trabalho, você começa a olhar as coisas de diferentes formas. Outra coisa, ninguém se importa com você. Essa é a dura realidade. As pessoas não se importam com você. Tirando a tua família e talvez algum amigo muito próximo de você, que se realmente gosta de você, se importa com você, a maioria das pessoas não se importam. Elas se importam com coisas que você pode agregar na vida delas e os benefícios que ela pode ter com uma relação com você. Não no lado negativo, mas é que as pessoas elas pensam em si. Elas pensam em suas famílias, elas pensam nas responsabilidades. Pelo menos um homem ele deve pensar nisso. Ele deve pensar em como conseguir ser responsável por aqueles que dependem dele. E as pessoas não se importam com os outros, porque elas já têm muitos problemas para se importar com elas mesmas. O Estado quer te roubar e não te ajuda. Outra coisa, o Estado ele não vai te dar nada de graça. Não existe almoço grátis. O Estado, ele quer, se ele te dá com uma mão, pode ter certeza que ele vai te tirar com a outra. E ele vai fazer isso de uma forma que você não vai perceber. Muitas vezes você acha que está levando uma vantagem. Muitas vezes as pessoas elas falam, vamos tributar os ricos, vamos cobrar mais impostos, porque eu não pago, eu sou uma pessoa pobre, eu tenho uma renda baixa, então eles que se lasquem, eles que paguem mesmo. Só que isso vai retornar de alguma forma, porque essa pessoa gera emprego, essa pessoa ela acaba retornando esse dinheiro para ela, seja através de impostos, seja através de emprego, de alguma forma consumindo coisas no trabalho que você faz ou na tua loja, no lugar onde você trabalha. Então essa pessoa ganhando menos, consequentemente essa pessoa ela vai gastar menos e você vai sofrer. Não é somente essa pessoa. Então tudo que faz mal para o outro faz mal para você indiretamente na questão econômica. Principalmente a pessoa que ela tem uma capacidade financeira maior. A partir do momento que você começa a dificultar para essas pessoas, dificulta para você também. E incentivar o empreendedorismo no Brasil. Eu acredito que esse seria um ponto que a gente precisaria melhorar. Porque hoje a gente tem muitos empreendedores no Brasil, como eu gravei um vídeo já. Mas são empreendedores de necessidade. São empreendedores que eles empreendem não porque eles veem naquilo um propósito ou porque eles realmente têm a intenção de construir um negócio que vai ajudar a sociedade, que vai realmente retornar um valor. Não, eles fazem isso porque eles veem na única forma de ganhar um pouco mais. Então, são empreendedores que já começam um negócio já com a corda no pescoço, já começam com a necessidade de não poder falhar, porque eles não têm caixa para continuar. Não é um empreendedorismo pensado com plano de negócios, buscando crescer constantemente ali, né? E progressivamente, colocando pouco dinheiro na empresa e a empresa ir crescendo da forma que deveria ser o saudável. Não, as pessoas no Brasil elas empreendem por necessidade. E essa empreendedorismo por necessidade, ele é pior do que não empreender. Por conta que ele causa muitos problemas. Ele acaba criando uma série de empreendedores que não conseguem prosperar muito por conta dessa falta de habilidades. E como eu falei no outro vídeo, eles mascaram muitos números da economia. E aumentaram a liberdade econômica, facilitando fazer negócios, né? Então aqui a gente pode ter que o Brasil perde posição e é o 6º pior colocado em ranking mundial de competitividade. Eficiência dos setores público e privado pesam sobre o desempenho com gastos elevados e falta de inovação. Então, se a gente analisar os dados aqui, a gente consegue entender o porquê que o Brasil é dessa forma. Então, o Brasil está na 18ª posição, a melhor marca já atingida nesse quesito. Então, veja que mesmo sendo uma das piores performances, porque a gente tem 37 países na frente, e a gente é um país gigante, a gente deveria ter um país que teria uma facilidade nisso, mas mesmo assim nós estamos na melhor posição. E os fatores de eficiência empresarial e governamental com o país respectivamente em 61 posição e 65 posição, puxando o desempenho para baixo. E a gente pode ver aqui, deixa eu só ver aqui onde está. Eu tinha visto aqui. Ele tinha o gráfico aqui, mas não vai aparecer os países. Mas a gente tem aqui que aumentar a liberdade econômica é o principal fator para a gente conseguir realmente transformar a nossa economia.
A gente facilitar negócios, tirar a burocracia, fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, os impostos diminuir, facilitar no pagamento de impostos. Hoje a gente teve uma reforma tributária que não ajudou em nada. Simplesmente a pessoa ela tem que... continua difícil você pagar os impostos, precisa de um contador para você entender o que você tem que pagar. Sendo que basicamente o governo ele podia já mandar o boleto para você pagar o imposto e estava tudo certo. E ajudar quem está trabalhando e não quer fazer nada. Incentivar com bolsa de estudo quem trabalha, auxílios para quem trabalha. Esse é outro problema. A gente vê que a gente tem muitos auxílios no Brasil, mas esses auxílios são para as pessoas não fazerem nada. São pessoas que realmente ganham Bolsa Família. Claro, tem casos e casos. Existem muitas pessoas que ganham Bolsa Família que realmente vivem numa posição de miséria. Mas já foi demonstrado vários casos, e se fosse feito um pente fino mesmo, eu acredito que mais da metade caía fora do Bolsa Família. Porque se você analisar, muitas pessoas ganham isso de forma incorreta ou se aproveitam do benefício para não buscar algo, né? Então, por que não incentivar as pessoas que estão trabalhando? Incentivar essas pessoas dando auxílio para elas. Para as pessoas que comprovassem que estão trabalhando ou que estão procurando trabalho. Que fosse algo assim mais pensado. Mas por que eles não fazem isso? Porque o governo ele quer simplesmente ganhar o voto dessas pessoas. Porque se ele pagar o Bolsa Família somente para as pessoas que estão procurando trabalho ou estão querendo sair do benefício, eles perdem esse voto. Eles vão votar no outro que prometeu que vai manter os auxílios da forma que está. Então isso é um câncer para o Brasil. Por causa que é muito difícil você tirar. Por causa que os políticos que estão envolvidos nisso, eles sabem disso. Eles sabem que isso aqui é uma forma de ganhar voto. E não uma das formas, é a forma que mais ganha voto. E se você vê o atual presidente mesmo, ele é conhecido como o pai do Bolsa Família. E por que isso? Ele ganha muito voto por conta desses auxílios, que bem no fim não fazem ajuda nenhuma para a economia nem da população. É simplesmente uma esmola. As pessoas continuam pobres ganhando esses auxílios, elas não melhoram em nada. Elas simplesmente continuam da forma que elas já estavam. E a mudança de governo, com o governo de esquerda nunca vai mudar. Isso aqui é uma realidade, as pessoas, eu acredito que estão no meu canal, e se chegar até aqui, elas têm um pensamento que muito dificilmente elas são de esquerda. Por conta que eu falei coisas aqui que uma pessoa de esquerda ela não chegaria até esse ponto do vídeo. Ela não concordaria com nada que eu falei do minuto 3 até agora. Por conta que, a partir do momento que eu comecei a falar em liberdade econômica, empreendedorismo e até um pouco mal desses auxílios, essa pessoa não consegue escutar a realidade. A verdade para ela é aquela verdade em que somente o social importa, em que nós devemos dividir as coisas, que o sistema capitalismo é um sistema ruim, mas o sistema capitalismo existe muitos problemas. Ele não é um sistema perfeito, longe de ser perfeito. Existem vários problemas, porém, ele atualmente é o sistema que mais bem funciona. Isso é inegável. A gente tem vários sistemas que poderiam funcionar e talvez foram testados outros sistemas aí que até o próprio governo de esquerda ele diz que é o melhor, mas nenhum dos países que foi implementado ele funcionou. Então, para mim, não existe outra mudança a não ser a gente mudar e começar a permitir que as pessoas empreendam mais, mudem sua mentalidade e a gente mude também a nossa forma de governo principal no Brasil. E esse é o vídeo, eu queria apresentar esses benefícios sociais, o câncer do Brasil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar. Também escrevam sugestões de vídeos, o que vocês gostariam que eu falasse. Se vocês gostam de vídeos sobre macroeconomia também, focados mais nesse aspecto de analisar pontos da economia brasileira, ou se vocês gostam de assuntos mais ligados a questões ali, como eu fiz já vídeos sobre aspecto social, ou também alguma coisa mais ligada ao lado espiritual, né? Basta vocês deixarem nos comentários que eu vou providenciar para fazer o vídeo para vocês, beleza? Valeu, galera. Até mais.